Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 5 a 7, que dizem: Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Bom, queridos, aqui o apóstolo João inicia a sua descrição de um dos mais famosos milagres de Jesus, que é o milagre da multiplicação de pães, onde Jesus, com poucos pães e poucos peixes, alimenta uma multidão de milhares de pessoas. Os detalhes nós vamos ver nas lições seguintes. Bom, queridos, mas qual o propósito de João relatar esse milagre? Claro, milagre por si só é maravilhoso, mas também porque esse milagre já era relatado nos evangelhos que foram escritos anteriormente, antes do evangelho de João, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas João nos traz esse milagre porque depois ele vai nos presentear com um grande discurso de Jesus que está relacionado a esse milagre. Discurso esse que não consta nos outros evangelhos. Então, o apóstolo João narra esse milagre para trazer à tona aqui esse discurso maravilhoso de Jesus, que no capítulo 6 do seu evangelho. Bom, mas em relação a esse milagre, alguns outros detalhes são apontados nos outros evangelhos. Por exemplo, em Mateus 14 nos diz que, saindo Jesus, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Então, antes dessa multiplicação de pães, Jesus ele se compadeceu dessa multidão e curou. Realizou ali um grande número de milagres. E essa é a relação de Deus para conosco, queridos. Deus ele se compadece de nós. É um esforço das Escrituras, um esforço meu também de tirarmos uma mentalidade horrível que muitas pessoas têm de Deus, de um juiz vingativo, de um ser irado. Não. Deus ele se compadece. Ele é bom, ele é misericordioso e ele é tardio em se irar. Deus ele tem compaixão, ele é manso de coração. O próprio Jesus diz, olha, eu sou manso e humilde de coração, aprendam de mim. Então saiba disso, que Jesus, que é a manifestação perfeita de Deus, que é para Jesus que nós olhamos e ali nós vemos Deus, a expressão exata do ser de Deus. E Deus ele se compadece de nós. Em Marcos capítulo 6, alguns detalhes a mais, diz que Jesus ao desembarcar viu uma grande multidão e, novamente, compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, Deus ele quer que nós sejamos ovelhas cuidadas e protegidas. E, para que tal aconteça, ele ensina. O ensino é muito importante, queridos, porque Jesus, Deus, ele não pode viver a nossa vida no nosso lugar. Quem vai viver a sua vida é você. Sabia disso? Pois é, quem vai viver a sua vida é você. Jesus não pode e não vai viver a sua vida por você. Você precisa vivê-la. E para que você viva a sua vida da melhor forma, você precisa receber ensino, receber orientação e ter uma transformação de mente para que você viva conforme o ensino de Jesus e segundo ele, para aí você ter uma vida mais adequada, melhor, para você mesmo. Além dessa multiplicação, Jesus faz uma segunda multiplicação que está descrita em Mateus capítulo 15. Eu acho interessante aqui ler um pouco sobre ela. Diz assim, chamando Jesus seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão. Olha novamente. Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. E não quero despedi-los em jejum para que não desfaleçam no caminho.
E apesar de Jesus já ter feito uma multiplicação, o que os discípulos dizem na ocasião da segunda multiplicação? Os discípulos dizem: "Donde nos viriam num deserto tantos pães para fartar tamanha multidão?" Então veja, queridos, parece que nós não aprendemos, né? Nós passamos por situações difíceis, Deus nos socorre, e quando vem a próxima situação difícil, de novo estamos lá com medo, ansiosos, abatidos, achando que nada vai dar certo. Não, se Ele te socorreu uma vez, se Ele te abençoou uma vez, saiba que na segunda será da mesma forma. Então, queridos, Jesus multiplicou uma vez e estava lá os discípulos perguntando como vai brotar pão aqui no deserto. Que a gente aprenda, né, queridos, com que Jesus nos ensina, que Deus nos ensina, que a gente aprenda a confiar mais. Bom, queridos, essa multiplicação de pães, ela é muito importante, porque aqui Jesus, mais uma vez, está demonstrando a sua superioridade em relação a todos os milagres ocorridos no Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento relata milagres espantosos. E a todos eles, Jesus realiza todos os milagres que ocorrem no Antigo Testamento, Jesus realiza e ainda em proporções maiores. Nós vamos ver vários, né? Por exemplo, Moisés abriu o Mar Vermelho. Jesus ele andava sobre as águas, fez outra pessoa andar sobre as águas, ele aquietava a tempestade. Então, tudo que nós vemos no Antigo Testamento, Jesus faz e em maior quantidade e ainda outros, né, diferentes. Essa multiplicação de pães nos sinaliza a qual milagre do Antigo Testamento? Né, ao pão, o maná que era dado quando Israel atravessou o deserto em direção, né, quando o povo judeu saiu do Egito e foi em direção a Israel, a terra prometida. E num deserto com uma multidão imensa de pessoas, como alimentá-las? Bom, Deus derramava do céu, junto com o orvalho, um pequeno pó, um pequeno cereal que eles faziam pães. Esse pão que vinha do céu foi chamado de maná. Em Deuteronômio 8, por exemplo, verso 16, diz assim, que Deus no deserto te alimentou com o maná, que os teus pais não conheciam, a fim de provar-te, para nos teus últimos dias te fazer o bem, e para que você aprenda a não dizer no teu coração, a minha força e o poder da minha mão me adquiriram estas riquezas. Não, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas. Então, veja, Deus mostrou ao povo, ensinou ao povo que a força vinha de Deus, que eles aprendessem a confiar em Deus e a depender de Deus. Então Deus os alimenta no deserto por 40 anos. E um outro trecho interessante está em Números capítulo 11, onde Deus, por causa de uma reclamação, de uma murmuração muito grande do povo, envia carne, porque o povo judeu havia saído do Egito, onde eles tinham peixe, onde tinham carne, e vão para o deserto. E eles começam a se alimentar somente daquele pão que desce do céu. E eles murmuram, olha, estamos cansados desse pão, nós queremos peixe, queremos carne. E aí o que Deus diz? Deus diz, olha, santifiquem-se, pois amanhã vocês comerão carne. Porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro. Então Deus fala isso, olha, vocês estão pedindo por carne, tudo bem, eu vou lhes enviar carne e vocês vão comer carne 1 mês inteiro. Deus vai enviar carne e eles vão comer 1 mês inteiro. E olha a resposta de Moisés, ao que Deus diz a ele. Deus fala com Moisés e diz isso, e olha o que Moisés diz. Deus, são 600.000 homens de pé. E você diz, eu vou lhes dar carne e comerão 1 mês inteiro? 600.000 homens, fora as mulheres e crianças, e você está dizendo que vai vir carne.
Aí Moisés diz: por acaso a gente vai matar todos os rebanhos e todos os gados e todo o gado para que eles se alimentem? Ou vai se juntar todos os peixes do mar para saciar a fome deles? E o que Deus responde a Moisés? Porventura o braço do Senhor se encurtou? Agora mesmo verás se a minha palavra há de cumprir ou não. Então o próprio Moisés duvida. Deus está dizendo que vai dar comida, vai dar carne para 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E Deus diz: olha, você acha que eu perdi o poder? E você vai ver se minha palavra vai se cumprir ou não. E o mesmo ocorre aqui com Jesus e os discípulos. Jesus diz, né, que para os discípulos darem de comer à multidão, e eles falam: como é que a gente vai conseguir pão nesse deserto? Nem uma riqueza imensa a gente seria o suficiente para comprar pão para toda essa multidão. Então ocorre aqui da mesma forma, queridos. Da mesma forma. Em 2 Reis capítulo 4 também existe uma alimentação milagrosa da parte de Eliseu com algumas pessoas. Então veja, o mesmo milagre se repetindo e Jesus realizando. Como Moisés fez uma multiplicação, fez uma alimentação, em Eliseu fez, e Jesus faz 2 vezes, 2 multiplicações de pães. Que a gente aprenda, né, queridos, a confiar em Deus, que Ele tem o poder. Quando Ele nos diz que vai cuidar de nós, Ele tem o poder para cumprir isso. O braço dele não se encurtou, Ele não perdeu o poder, Ele não se cansou, não. O que Deus faz Ele se compadece de nós. E Ele não quer que nós ficamos como ovelhas sem pastor. É por isso que nós precisamos também do ensino. Vamos aprendendo para que, ao vivermos a nossa vida, a gente viva da forma mais sábia, da melhor forma, de uma forma que faça bem para nós e as pessoas ao nosso redor. Ok, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.